Olá pessoal, aqui é o seu ouvinte e sejam bem-vindos ao segundo vídeo do canal do Desabafo Consciente. Hoje o vídeo é um pouco diferente. O primeiro vídeo do canal eu fiz utilizando uma IA para clonar a voz, enfim. Porém ela é paga e para usar de forma gratuita era um trampo. E, mas por causa disso eu fiquei esse tempo sem postar, sendo que esse segundo vídeo, o tema e muita coisa que eu vou falar hoje já foi definido na mesma época do primeiro vídeo, e só hoje eu pude vir fazer aqui para vocês. Hoje é dia 4/2 de 2025, são 5 horas da manhã, eu não dormi ainda. Esses últimos dias eu tô com muita insônia. Enfim, né, vamos prosseguir mais um pouco o vídeo, né? Hoje eu vou falar sobre um tema que muitos de vocês que forem assistir vão se identificar. Então, vamos falar um pouco, vamos refletir. Quem quiser comentar aí, quiser me adicionar alguma rede social, conversar, enfim. É, esse tema é um tema que infelizmente ele é muito comum e afeta profundamente muitas pessoas, muitas famílias. É o desafio de você ter um relacionamento familiar complicado. O quão difícil é você viver num ambiente familiar ruim, complicado. Porque quando falamos de família, imaginamos um lugar de acolhimento, onde a gente se sente seguro, amparado. No entanto, em muitos casos, não é assim que funciona. A realidade é bem diferente. As relações familiares que deveriam ser essa principal fonte de conforto e estabilidade emocional podem acabar se tornando o contrário. Campo de conflitos, frustrações, desentendimentos. E o problema vai muito além. Pois muitas vezes a gente não dá a atenção necessária, a atenção que realmente deveria ser dada a isso. Às vezes a gente só acha, ah, problema é familiar, a gente é assim e tá tudo bem, é normal. Não, não é. Porque esses problemas familiares não afetam apenas superficialmente, né? Mas, pô, prejudica a gente em tantas camadas, camadas profundas, nosso psique, nosso desenvolvimento como pessoa, como ser humano, nosso humor, nosso temperamento. É, é tanta coisa que isso afeta. Nossa autoestima, nossa paz, e principalmente combate a tecla, né, a saúde mental. E sabe, né, saúde mental. É, como você me pega muito porque eu me identifico muito. Eu cresci num ambiente que não é muito legal, familiarmente assim, nem nos dias de hoje. Enfim, brigas constantes, gritos, falta de comunicação muitas vezes. Isso é totalmente desconfortável, mas não é só superficialmente, como eu já disse. Isso afeta muita gente, muito mesmo, em níveis que a gente não percebe, mas faz muito mal, e quando essa conta vir para você pagar, ela sai muito cara mesmo. É, como eu disse, você pode, por nos piores casos, pode contribuir para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos graves, seja leve, comum, que é muito comum, que é a depressão, infelizmente, ansiedade, muitas outras coisas, e até pior. E
como eu disse, a importância da família no nosso desenvolvimento pessoal, do ser humano, social, tudo, é, isso é muito. Desde a sua fase bebê, criança, adolescente, adulto, a família molda você, molda. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. É, muitas vezes a gente ajuda muito a família a ser distante. Às vezes a gente chega num ponto que desiste da própria família, desiste de querer se dar bem. E é muito complicado quando chega esse ponto. Difícil mesmo. E, voltando, eu vou seguir uma linha, senão eu falo uma coisa, falo outra e acabo me perdendo. Então, essa fase de desenvolvimento, principalmente nessa fase infantil, é muito importante. A gente, com a nossa família, a gente aprende a se relacionar, como são as relações reais, interpretar nossas emoções, entender nossas emoções, ter com quem dividir nossas ideias, nossas emoções também. Então, é foda, velho. É muito difícil. Então, quando você tem uma família estruturada, conversa, que você tem um espaço de fala, isso fortalece muita gente, agrega muito na nossa cabeça, nos torna forte, responsável, sabe? Fortalece muito a nossa cabeça. E poder ter alguém para você contar, em alguém que você confia, isso é extremamente importante. Como eu disse, ainda mais na fase principalmente de desenvolvimento ali, que é a infância, porque isso molda o que a pessoa vai ser. Então, por muitas famílias, quando tá naquele jeito, tipo, a ausência do diálogo, de conversa, poder se abrir, quando poder se abrir com a própria mãe, com o próprio pai, com o irmão, é desumano, devastador, é uma coisa que não deveria existir. É infelizmente assim, em muitos casos. É, outra coisa também que é muito comum é a falta de compreensão da parte, tanto da parte dos pais quanto dos filhos também, né? Mas deve-se levar em conta que o filho, ele tá numa fase que a cabeça dele tá se desenvolvendo, vai ter fase rebelde, com certeza, isso faz parte, assim, do ser humano. Inclusive, essa fase é importante também para o desenvolvimento, para a pessoa aprender, saber o que é certo e errado, que isso não é certo, enfim. É muito importante que os pais entendam seus filhos. É muito, e isso, para mim, hoje em dia, assim, é um lema para minha vida, que eu falo, cara, eu converso disso com todo mundo que eu conheço, sobre seus pais, dar atenção a você, a te apoiar nos seus sonhos, é, então é realmente cadíssimo. Então, tem tempo, né, de essa separação familiar dentro da própria casa, onde você se priva, porque tem tempo, tipo, tanta briga e cobrança e discussão e não tem um espaço de conversa saudável, não tem um companheirismo ali da família, automaticamente você vai se privar, você vai se fechar, você vai se tornar uma pessoa fria, uma pessoa sozinha, então você vai querer ficar mais no seu quarto, isso é fato. E o problema não é você culpar o jovem, ele só fica no quarto dele, ela só fica no quarto dela. Não.
A gente tem que pensar o que levou aquela pessoa a fazer isso. Por que que ela fica só no quarto dela? Por quê? Porque ela não se sente confortável no ambiente familiar. Não se sente bem do lado do pai, da mãe, não se sente confortável. Sabe que não pode ser o jeito que ela é, não, sabe que não pode conversar o que quer. Não tem abertura, não tem intimidade. Então não tem como. É isso que eu falo muito. Isso, isso é uma coisa que eu observo. Vocês podem comentar aí o que vocês acham. Mas eu falo isso porque eu já vi muita gente assim, muitos casos assim, tanto do lado do filho quanto do lado dos pais. E é exatamente isso. Então, o jovem ele se priva e, e junto com essa privação familiar ali, a pessoa vai ficar no quarto dela consumindo algo que pais não fazem ideia, né? Muitas vezes coisas erradas, amizades erradas. E aí, você não sabe de nada. Não tem intimidade com seu filho, com a sua filha, você não conversa com eles. Você não construiu isso na infância. Então não é de um dia para o outro que você vai conseguir ter essa abertura. É um processo longo, difícil. São tantos fatores familiares assim que são difíceis, né? Complicados de lidar e complexos. A gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que pensar muito nas coisas que a gente fala, porque a palavra dói, machuca, fica na cabeça. Um jovem que escuta certa coisa fica lá na cabeça por muito tempo ou até para sempre. Isso marca, entendeu? Eu entendo o lado dos pais, com certeza que é difícil você ter um jovem hoje em dia, um pré-adolescente, uma criança, porque o mundo de hoje, como ele é difícil, como ele é complexo, ele é cruel. E você, por ter uma criação diferente, por ter nascido num ano, numa década totalmente diferente do que é hoje, não sabe lidar. Isso é normal. O problema é a gente não procurar melhorar, não identificar nossos erros. Hum, sei lá, não, eu tô errando nisso e nisso, realmente, vamos melhorar. Se aproxima do seu filho, da sua filha, tenta conversar mais. Mesmo que seja difícil no começo, podem não querer, mas abandone seus filhos, persiste. Manda uma mensagem, bom dia, tá bem? Comeu? Ô filho, vamos ali comigo. Quer comer alguma coisa diferente hoje? Você tá bem? Como foi a escola? Vamos assistir alguma coisa. Ah, você assistiu aquela série, aquele filme? E aí, como tá aí na escola? O que que você fez hoje? Então, são esses pequenos detalhes que com o tempo você vai conseguir sim se aproximar do seu filho, sua filha. Com certeza, eu garanto isso a vocês. Como eu disse também, sobre você ter uma conversa com seus filhos, isso é indispensável para se tornar uma pessoa independente, consiga pensar sozinha, que não, que saiba os valores da vida, que saiba identificar o que é certo, o que é errado, o que vai fazer mal para ela, o que vai fazer bem. Isso é tudo na base do diálogo. Não é você chegar, não usa droga, droga é ruim. Ponto. Não, não é isso, não vai dar nada. Você conversar, você instruir a pessoa, dar um caminho e construir uma conversa dia a dia, ensinamentos. Isso precisa ser feito, precisa ser no cotidiano de todos, sabe? É complicado. Então, uma criança cresce sem uma mãe, sem um pai presente, no aspecto de conversar e criar, construir uma amizade, um companheirismo dos dois. A criança se fecha
É uma criança tímida, que fala pouco, que detesta andar em público, gosta de jogo, gosta de desenhar, gosta de ficar na dela. Isso é tudo colheita do que foi plantado na infância. Muitas vezes. Garanto isso pra vocês. Então, vamos abraçar mais nossos filhos, né? Seus filhos, né? Não tenho filho. É isso, ensinar o valor da vida, o valor das coisas, o valor dos pais. É muito importante também a criança identificar o quão valioso é ter uma mãe viva, faz total diferença. E com isso, com essa conversa, você vai desenvolvendo muita criança para ela entender o valor dos sentimentos, das emoções que ela sente e poder se abrir. Porque a criança que é tímida, fica na dela e não tem abertura para conversar com o pai e com a mãe, não vai falar absolutamente nada. Não vai falar como se sente, não vai falar o que aconteceu na escola, se está sofrendo bullying, se está acontecendo alguma coisa ruim, que as notas dele abaixou, não. Ele não vai falar absolutamente nada, justamente por não ter o diálogo construído. É, eu tô falando demais. Esse vídeo tá com 16 minutos. Achei que tava até com mais. Mas realmente é complicado. Eu falo por conta própria. Você é uma criança que não tem esse espaço de diálogo na família. É, isso é uma dor gigante. É um fardo que carrega gigante. Você tá cercado ali de pessoas e você se sentir sozinho, extremamente sozinho, como se não tivesse ninguém. E realmente é isso. Você falar bom dia, tchau, tá bem, isso não vai mudar nada no dia do seu filho. Você tem que construir um diálogo, você tem que mostrar que realmente se importa. Não falar bom dia, você tá bem, tchau, sabe? Não. Isso é a mesma coisa que uma conversa fútil de WhatsApp com uma pessoa que você nem conhece. Bom dia, filha. Tá bem? Dormiu bem? E aí, como foi ontem na faculdade, na escola? Tomar um café? Não, vamos fazer alguma coisa diferente hoje, comer alguma coisa diferente, vamos fazer, comer um sorvete, vamos sair. As namoradinhas, namoradinhos, sabe? Mesmo que seja besta, é a construção do diálogo e é semana. Em solidão, solidão dentro de um ambiente é devastador. Quem já passou por isso sabe como é, sabe muito como é. Então, lembrando também que os filhos também têm que entender os pais, têm que entender que é uma geração totalmente diferente, valores diferentes, o mundo está muito diferente, extremamente. Tá muito difícil. Tem que entender que a realidade deles foram outros e ter mais paciência com seus pais. Tenta se aproximar, mesmo que seja difícil. Tenta um pouco, de verdade. Porque depois que você constrói uma amizade com seu familiar, sua vida muda. A sua vida muda, você sai do casulo, você vê um mundo diferente, você sente vontade de fazer coisas diferentes, você é feliz. Com certeza, eu garanto que se você tiver uma mãe para você poder conversar e falar coisas da vida, é incrível, incrível. Mas esse vídeo, mais ou menos isso, eu não fiz um roteiro, eu não defini eu defini apenas o tema, né? Que era os problemas familiares. Então eu sei que eu repeti muitas coisas,
Mas é isso, eu queria postar algum vídeo, queria poder também desabafar, que pra mim isso é um desabafo da minha parte, de falar tudo isso que eu tô pensando. Eu espero que possa ajudar alguém. Eu não sou o rei da razão, eu só sou eu, né, querendo falar as coisas que eu penso. E é isso, dividir as minhas ideias. E com certeza esse tema poderá vir vários vídeos sobre esse tema que é muito amplo. Tem muita coisa para falar sobre. É isso aí. Eu acho que eu vou acabar postando esse vídeo hoje mesmo. Eu não vou editar, não vou colocar música, não vou colocar vídeo passando. Vai ser literalmente esse preto. Talvez no máximo, talvez uma legenda, não sei, mas eu vou tentar postar ainda hoje, dia 4 ou dia 5. Obrigado aí a todos que vão assistir, seja hoje ou talvez daqui 1, 2 anos, quem sabe, apareça esse vídeo perdido. Eu isso aí, um abraço no coração de vocês. Se vocês estiverem mal, se sentem acolhidos, podem me adicionar no Discord, mandar um e-mail, que eu tô aqui aberto a ouvir vocês. Obrigado.